O pântano engolia tudo com sua fome insaciável, o ar úmido grudava na pele como uma maldição, e o silêncio era rompido apenas pelo coxar distante de sapos que pareciam rir da agonia humana. Sofia acordou com o rosto mergulhado na lama fria, o vestido de noiva rasgado e encharcado de água negra, o coração martelando como se recusasse a rendição à morte que a família da amada havia tramado. Maria. Você me salvou, ou foi o destino que me cuspiu de volta para vingar-nos, murmurou ela para o vazio, enquanto a fúria nascia em seu peito como uma chama que iluminaria as trevas de uma linhagem podre. Sofia arrastou-se para fora da lama, cada movimento uma batalha contra o peso da traição. O pântano de Aveiro, com seus canais labirínticos e ilhas de juncos afiados, era o túmulo perfeito que Dona Isabel havia escolhido para ela, a noiva indesejada, a mulher que ousava amar sua filha em um mundo onde o amor delas era visto como uma aberração. Mas Sofia não era de vidro, crescida nas ruas empedradas de Lisboa, onde o Tejo sussurrava segredos de resiliência, ela havia aprendido a sobreviver a olhares cortantes e sussurros venenosos. Seus músculos ardiam, o corte na testa sangrava, mas a imagem de Maria, aqueles olhos castanhos como a terra fértil do Alentejo, cheios de promessas roubadas, a impulsionava adiante. Horas se arrastaram em um suplício eterno até que ela avistou a estrada poeirenta que levava de volta a Viseu, a cidade natal de Maria, onde o casamento deveria ter sido celebrado sob os arcos floridos da Sé Velha. Agora, seria o palco de uma vingança que ecoaria como um trovão. Ao chegar à pensão esquecida na periferia, o sol poente tingia o céu de laranja, um contraste cruel com a escuridão em seu coração. A dona da casa, uma viúva de olhos bondosos chamada Teresa, que Sofia reconhecera de antigas feiras de artesanato, ofegou ao vê-la. Meu Deus, Sofia! Você parece um fantasma saído do inferno. Teresa a arrastou para dentro, envolvendo-a em cobertores e servindo chá de camomila que cheirava à infância roubada. Enquanto o vapor subia, Sofia contou fragmentos da verdade, o banquete interrompido, o copo de vinho envenenado com soníferos, o empurrão traiçoeiro para o barco que a levou ao pântano. Eles pensaram que eu morreria lá, sozinha, como um segredo sujo que se dissolve na água. Mas eu volto, Teresa. Volto para Maria, e para arrancar a máscara daquela víbora que é a mãe dela. Teresa, cujos próprios sussurros sobre amores proibidos ecoavam nas noites solitárias da pensão, apertou sua mão. Cuidado, filha. Dona Isabel não é só rica, ela é a teia que prende toda Viseu. Dizem que seu marido, o falecido Dom António, não morreu de causas naturais. E há rumores sobre uma irmã que desapareceu, uma que amava como você ama. Sofia ergueu o olhar, o coração apertado por uma suspeita nova. Poderia ser. A mulher que a odiava por seu amor por Maria esconderia o mesmo fogo em suas veias. Mas não havia tempo para devaneios, ela precisava de um banho, roupas limpas e um plano. Enquanto a água quente lavava a sujeira do pântano, Sofia jurou que cada gota seria um lembrete. O amor não afunda, ele ressurge, mais forte, para purgar as mentiras. Na manhã seguinte, disfarçada com um chale emprestado e o cabelo preso em um coque severo, Sofia caminhou pelas ruas de Viseu como uma sombra. A catedral erguia-se imponente, suas pedras contando histórias de fé e hipocrisia, e o mercado fervilhava com o cheiro de pão fresco e queijos curados, alheio ao drama que se desenrolava nas sombras das mansões. Ela evitou a praça principal, onde o retrato de Dona Isabel, filantropa local, viúva devota, sorria de um cartaz anunciando uma gala beneficente para jovens tradicionais. O estômago de Sofia revirou, aquela mesma mulher havia orquestrado sua quase morte para preservar a honra da família. Mas o que Isabel não sabia era que Sofia não voltava sozinha. Em seu bolso, um pingente de prata, presente de Maria, com uma gravura de duas mãos entrelaçadas, pulsava como um talismã, e as memórias de noites sussurradas no Porto, onde elas dançaram tango em bares escondidos, alimentavam sua determinação. O primeiro confronto veio inesperado, como um raio em céu claro. Ao virar a esquina da Rua Formosa, Sofia esbarrou em João, o irmão mais novo de Maria, um rapaz de 20 e poucos anos com olhos evasivos e um segredo próprio. Ele era trans, navegando sua transição em silêncio para não envergonhar a família. Sofia. Você está viva. A voz dele tremeu, e por um instante, o mundo parou. João a puxou para um beco estreito, as paredes úmidas e quando o pânico em seu sussurro. Eles disseram que você fugiu, que era uma louca que não aguentava o peso do nosso nome. Maria está destruída, ela chora todas as noites, acha que você a abandonou por medo do escândalo. As palavras cortaram como facas, mas Sofia viu nos olhos de João não pena, mas uma aliança forjada no fogo da marginalização. Eu não fugi, João. Sua mãe me matou, ou tentou. E eu sei que você sabe de algo. Aquela gala hoje à noite. É a chance. Ajude-me a entrar, e eu ajudo você a ser visto, não escondido. João hesitou, o conflito dançando em seu rosto como folhas ao vento.
Ele amava Maria, sua irmã que o defendera em segredo durante as noites em que o pai os espancara por pecados modernos, mas temia Isabel como se teme uma tempestade. Ela tem um cofre na mansão, com cartas antigas. De uma mulher chamada Clara, sua irmã perdida. Dizem que Clara se matou por amor proibido, mas... Isso não foi. Sofia sentiu um arrepio, as peças começavam a se encaixar. Clara, a sombra que Isabel enterrara para erguer seu império de respeitabilidade. Juntos, eles traçaram o plano. João distrairia os convidados na gala, enquanto Sofia se infiltraria como uma das criadas, usando o uniforme que Teresa providenciara. Pelo amor de Maria, murmurou João, selando o pacto com um abraço que cheirava a rebeldia e esperança. A gala no Palácio dos Melos era um espetáculo de opulência falsa. Lustres de cristal derramavam luz sobre mesas cobertas de damasco, e o ar vibrava com risadas forçadas de nobres que mascaram preconceitos com taças de vinho do Dão. Sofia, com o avental engomado e o cabelo coberto por uma touca, circulava como um fantasma entre os convidados, o coração acelerado a cada vislumbre de Dona Isabel, alta, com cabelos grisalhos puxados em um coque implacável, seu sorriso uma lâmina disfarçada de pétala. Maria estava lá, no centro do salão, vestida de azul celeste que realçava sua graça etérea, mas seus olhos vermelhos traíam a dor. Sofia parou, o tempo congelando, queria correr para ela, beijar as lágrimas que não caíam, mas o plano exigia paciência. Mais uma hora, pensou, servindo vinhos com mãos trêmulas. O destino, porém, adora ironias. Enquanto Sofia se aproximava do escritório de Isabel, guiada por um mapa rabiscado por João, uma mão a agarrou pelo braço. Era o padre local, um homem de olhos penetrantes que oficiara o ensaio do casamento. Você não pertence aqui, moça. Seu rosto. Eu o vi em fotografias. Sofia, a noiva perdida. O pânico subiu como baile, mas Sofia girou, o instinto de sobrevivência afiado pelo pântano. Perdida? Não, padre. Eu fui encontrada, pela verdade que sua congregação enterra. Ele piscou, surpreso, e por um segundo, Sofia viu dúvida em seu rosto devoto. Isabel confessa pecados que nem Deus perdoa. Vá, mas saiba que o mal dela é antigo como as pedras desta terra. Ele a soltou, um aliado improvável nascido da culpa acumulada. No escritório, o ar era pesado de incenso e segredos. O cofre, escondido atrás de uma tapeçaria de santos hipócritas, cedeu ao código sussurrado por João, a data de nascimento de Clara. As cartas desabaram como confissões tardias, rabiscos febris de uma mulher que amava outra, Ana, uma artista de Coimbra, em uma época quando tal amor era crime sussurrado. Isabel, então jovem, havia descoberto, e em fúria cega, traíra a irmã para os pais, levando a um exílio que terminou em suicídio no mesmo pântano. Eu o fiz pelo bem da família, escrevera Isabel em uma nota final, mas o sangue mancha para sempre. Sofia tremia, as palavras queimando como ácido. A mulher que a odiava por amar Maria era a mesma que havia destruído seu próprio coração por medo do mesmo fogo. Um barulho a alertou, passos no corredor. Sofia escondeu as cartas no corpete, mas era tarde. A porta se abriu, e lá estava Maria, pálida como o luar, os olhos arregalados de descrença. Sofia. É você. Ou um sonho cruel? Elas se chocaram em um abraço que dissolveu o mundo, lágrimas misturando-se em sussurros de perdão e amor eterno. Mas o idílio foi curto, vozes se aproximaram, e João surgiu, ofegante. Ela sabe. Isabel está vindo. Elas fugiram pelos jardins, o labirinto de sebes como um eco do pântano, enquanto o sino da catedral soava meia-noite, anunciando o caos. A fuga pelas sebes do palácio era um baile macabro, com galhos chicoteando suas faces como dedos acusadores. Sofia puxava Maria pela mão, o corpete apertado pelas cartas roubadas latejando contra seu peito, enquanto João cobria a retaguarda, seu corpo esguio deslizando como uma sombra treinada pela necessidade de se esconder. Para o portão lateral, gritou ele, a voz rouca de adrenalina. Atrás delas, o grito de Dona Isabel cortou a noite, peguem a impostora. Ela é uma ladra, uma herege. Os convidados, embriagados por vinho e fofocas, formavam uma caçada improvisada, lanternas balançando como olhos famintos no escuro. Maria tropeçou em uma raiz, caindo de joelhos na terra úmida, e Sofia se virou, o instinto protetor sobrepujando o medo. Levante, amor. Nós sobrevivemos pior, lembre-se das noites no chiado, quando o mundo nos caçava com olhares, mas nosso beijo era nossa armadura. Elas alcançaram o portão enferrujado, João forçando com um galho improvisado, e irromperam na rua deserta de Viseu, onde as fachadas coloniais sussurravam segredos sob a lua crescente. Correram até a pensão de Teresa, o refúgio improvisado, batendo na porta com punhos suados. A viúva abriu, o rosto uma máscara de alarme maternal, e as arrastou para dentro, trancando o mundo lá fora. No salão apertado,
iluminado por uma única lâmpada a óleo que dançava sombras suaves, elas desabaram em sofás gastos. Maria, ainda ofegante, tocou o rosto de Sofia como se temesse que ela se dissolvesse em ar. Eu pensei que você tivesse me deixado por covardia, por não suportar o peso da minha família. Cada dia sem você era uma morte lenta, como se meu coração fosse um relógio sem ponteiros. Sofia, com lágrimas traçando sulcos na poeira de seu disfarce, abriu o corpete e derramou as cartas sobre a mesa de carvalho. Não, Maria. Sua mãe me deixou para morrer no pântano porque nosso amor a aterrorizava, o mesmo amor que ela matou em sua própria irmã. O silêncio caiu como uma cortina pesada, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo que marcava as horas da confissão. João, encostado na parede com os braços cruzados, assentiu devagar, sua voz um fio de aço. Eu sempre soube das cartas, mas Isabel as guardava como um demoníaco guarda sua alma. Clara era como nós, amava uma mulher, e por isso foi mandada para o exílio. O pântano levou o corpo dela, mas Isabel carregou a culpa como uma coroa de espinhos. Maria leu as linhas tremúlas de Clara, suas mãos trêmulas e quando as da irmã morta, e um soluço escapou de sua garganta. Minha mãe. Ela nos separaria pelo mesmo ódio que destruiu sua própria carne. Como ela pôde? Sofia a envolveu em seus braços, o cheiro de lavanda do perfume de Maria misturando-se ao suor da fuga, um bálsamo para almas feridas. Porque o medo é uma prisão, amor. Mas nós temos a chave, a verdade. Amanhã, confrontamos ela, na frente de toda Viseu. Teresa, que havia escutado em silêncio, serviu conhaque em copos rachados, sua voz rouca de anos de solidão. Eu conheci Clara, sabe? Ela vinha à minha barraca no mercado, comprando fitas para presentear Ana. Seus olhos brilhavam como estrelas no Douro. Quando desapareceu, Isabel espalhou que era doença, mas nós, as invisíveis, sabíamos. Sua revelação adicionou camadas à teia, uma rede de mulheres silenciadas em uma cidade que fingia santidade. João, inspirado, falou de sua própria jornada, as injeções escondidas, os nomes trocados em sussurros, o apoio secreto de Maria que o salvara da desesperança. Se vamos cair, que seja lutando. Eu testifico por você, Sofia. Pela família que deveríamos ter sido. A noite se estendeu em planos sussurrados, mapas traçados em guardanapos, e pela primeira vez em dias, Sofia sentiu o peso do pântano se dissipar, substituído pela solidez do laço que as unia. Ao amanhecer, o sol se ergueu sobre as colinas de Viseu como um juiz imparcial, banhando as ruas em luz que não perdoava mentiras. Elas marcharam para a mansão dos Melos, um bastião de pedra cinzenta com vinhas trepando como veias expostas. João bateu na porta de ferro, o eco reverberando como um desafio, e um mordomo atonito as deixou entrar, alertado pelo alvoroço da noite anterior. Dona Isabel as esperava no salão principal, ladeada por advogados de ternos engomados e o padre da gala, seu rosto uma máscara de fúria contida. Vocês ousam invadir minha casa como ladrões. Sofia, você é uma sobrevivente de milagre duvidoso, mas isso não te dá direitos sobre minha família. Sua voz era mel, envenenado por veneno antigo, mas Sofia avançou, as cartas em punho como uma espada. Direitos. Eu tenho o direito à vida que você tentou roubar, Isabel. E Maria tem o direito a uma mãe, não a uma assassina de amores. O salão congelou, o ar carregado de tensão como antes de uma tempestade no Atlântico. Maria, ao lado de Sofia, ergueu o queixo, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu li as cartas de tia Clara, mãe. Você a traiu por amar como eu amo Sofia. E agora, tenta o mesmo comigo. Por quê? Porque nosso amor reflete o seu espelho quebrado. Isabel vacilou, o coque perfeito se desfazendo em fios grisalhos, e por um instante, seus olhos, outrora frios como o pântano, brilharam com algo humano, remorso. Clara era fraca. Seu amor a destruiu, como destruiria nossa linhagem. Eu a salvei do escândalo, mandando-a embora. O pântano. Foi um acidente misericordioso. A mentira pairou, mas João interveio, sua transição agora uma armadura visível em sua postura ereta. Misericordioso. Como as surras que você permitiu em mim, por ser quem sou. Você enterrou Clara, e tentou enterrar Sofia, para que seu segredo sombrio ficasse intacto. Mas nós somos a família que você perdeu. O padre, o improvável aliado, pigarreou, sua batina sussurrando absolvição tardia. Isabel, eu ouvi suas confissões. O peso de Clara é seu fardo, liberte-se antes que Deus o faça por você. A sala explodiu em murmúrios, criados espiando das portas, advogados recuando como ratos de um navio afundando. Isabel caiu de joelhos, as cartas espalhando-se como folhas de outono, e um choro gutural escapou dela, revelando a mulher por trás da matriarca, uma prisioneira de seu próprio ódio. Mas o choro de Isabel não era rendição, era o rugido de uma fera encurralada.
Ela se ergueu, os olhos flamejando com uma fúria ancestral, e apontou um dedo trêmulo para Sofia. Você acha que cartas velhas me derrubam? Viseu me deve lealdade, eu construí escolas, doei para a igreja. Eles me verão como vítima de uma noiva louca, de uma família traída por vícios modernos. Seus advogados assentiram, papéis rangendo como armaduras falsas, mas Maria avançou, o fogo do Alentejo em sua veia. Mãe, sua lealdade é correntes. Você nos acorrenta a um passado podre. Sofia e eu nos casaremos, com ou sem sua bênção, e João será quem é, sem esconderijos. A tensão crepitava, e Sofia sentiu o primeiro vislumbre de dúvida nos rostos ao redor, o mordomo desviando o olhar, uma criada murmurando preces. Então veio o primeiro passo da reviravolta, a porta se abriu com um estrondo, e uma figura entrou como um vendaval do Minho, Ana, a amante de Clara, agora uma idosa de cabelos prateados e olhos que ainda ardiam com amor não sepultado. Teresa havia convocado na noite anterior, um trunfo escondido nas sombras da pensão. Isabel, sua traidora, exclamou Ana, a voz rouca mas inabalável, segurando uma fotografia amarelada de Clara e ela, abraçadas em uma praia do Algarve. Você me roubou minha vida, espalhando mentiras que me exilaram para Coimbra como uma pária. Eu vivi nas sombras, pintando quadros de um amor que você matou. Mas Clara me escreveu antes do fim, ela perdoou você, mas eu não. O salão ofegou coletivamente, Ana era lenda local, a artista reclusa cujas telas de amores etéreos vendiam em galerias de Lisboa, mas ninguém sabia o fio que astecia a tragédia dos Melos. Isabel empalideceu, o império de respeitabilidade ruindo como castelos de areia no Tejo. Ana. Você deveria estar morta, como Clara. As palavras saíram como veneno, mas Ana riu, um som amargo e libertador. Morta. Não enquanto houver justiça. Eu guardei as cartas dela, as que você não queimou, provas de que você a empurrou para o pântano, não um acidente. Sofia, sentindo o momentum, ergueu sua própria voz, o sotaque lisboeta cortante como faca. E eu sou prova viva, Isabel. Seu veneno não me matou, ele me fortaleceu. Nosso amor, o de Maria e eu, é o eco de Clara e Ana. Você pode nos odiar, mas não nos parar. João, ao lado, estendeu a mão para o irmão ausente em espírito, declarando, e eu sou o futuro que você teme, trans, vivo, amado. Sua linhagem não acaba em ódio, ela renasce em nós. O confronto escalou para um caos orquestrado, Ana distribuiu cópias das cartas entre os presentes, o padre recitando passagens de perdão bíblico que ironicamente absolviam os pecadores, como elas. Os advogados, vendo o vento mudar, murmuraram desculpas e saíram, deixando Isabel sozinha em seu trono de mentiras. Ela cambaleou para uma cadeira, o rosto contorcido em uma máscara de dor crua. Eu fiz pelo bem. Pelo nome. Meu pai me ensinou que amor assim é fraqueza, e eu obedeci até destruir tudo. Pela primeira vez, vulnerabilidade rachou sua armadura, revelando a jovem que outrora invejara o brilho de Clara, traindo-a para se salvar. Maria, dividida entre raiva e piedade, ajoelhou-se ao lado dela. Mãe, o bem não se constrói em sepulturas. Deixe-nos te ajudar a enterrar esse ódio. Enquanto o sol subia, banhando o salão em luz impiedosa, um repórter local, alertado por um criado leal, chegou, câmaras piscando como estrelas cadentes. A notícia se espalharia como fogo no mato, a matriarca de Viseu exposta, não como vilã, mas como vítima de uma era cruel. Sofia e Maria saíram de braços dados, João e Ana flanqueando-as como sentinelas de um novo amanhecer. Mas a vitória era frágil, sussurros de retaliação pairavam, e Isabel, em sua solidão, poderia tramar nas sombras. Nós precisamos de aliados, murmurou Sofia, enquanto caminhavam para a praça. Uma rede, como as mulheres que Teresa conhece, as invisíveis de Portugal que amam além das normas. Na Praça da Sé Velha, onde turistas fotografavam arcos góticos, elas se reuniram em um café escondido, o aroma de pastéis de nata misturando-se a planos urgentes. Ana, com mãos envelhecidas mas firmes, esboçou um manifesto, pela memória de Clara, fundemos um círculo, para GLBT em Viseu, um farol contra o pântano de preconceitos. João, animado, sugeriu contatos em Lisboa, onde comunidades floresciam como vinhas no Douro. Maria, recuperando o brilho, apertou a mão de Sofia. E nosso casamento? Não é uma igreja que nos julga, mas é uma praia, como Clara sonhava. Sofia sorriu, o primeiro verdadeiro em dias, mas um pressentimento a ruía, Isabel não capitularia tão fácil. Naquela tarde, enquanto pintavam cartazes para uma vigília pública, um envelope anónimo chegou à pensão, uma ameaça rabiscada, o pântano ainda espera. A ameaça no envelope era como uma serpente no paraíso recém-conquistado, letras cortadas de jornais, coladas em um papel amarelado, prometendo justiça familiar se elas prosseguissem com a exposição. Sofia o leu em voz alta na cozinha da pensão, o vapor do café da manhã subindo como fantasmas.
É ela, ou alguém leal a ela. Mas isso só prova que estamos perto. Maria, com olheiras de noites insones, apertou o pingente em seu pescoço, o par do que Sofia usava. Perto do quê? De mais dor. Eu temo por você, amor. O pântano quase te levou, e se ela tentar de novo? O medo era palpável, mas João, mastigando um pão com queijo, rebateu com fogo jovem. Então nós contra-atacamos. A vigília amanhã na Sé, transformamos em um levante. Com vidas invisíveis, Teresa. De Coimbra a Porto, que venham. Teresa, com sua rede tecida em anos de fofocas e solidariedade feminina, enviou corujas modernas, mensagens em grupos escondidos de mulheres que amavam mulheres, de homens que transcendiam géneros, de aliados cansados de silêncio. A vigília cresceu de um sussurro para um coro, velas acesas na praça ao entardecer, cartazes com rostos de Clara e Ana entrelaçados, slogans em português que ecoavam o fado da resistência: amor não afunda, ele flutua. Sofia discursou primeiro, sua voz amplificada por um megafone improvisado, o sotaque lisboeta entrelaçando emoção crua. Eu fui deixada para morrer porque amei além do permitido. Mas ressurgi para dizer, nossa luz não se apaga em pântanos. Pela Clara em cada uma de nós. A multidão, 200 almas fortes, de mãos dadas sob as estrelas, aplaudiu, um rugido que abalou as janelas da mansão distante. Mas o clímax veio com uma reviravolta cortante, enquanto as velas tremulavam, Dona Isabel apareceu na borda da praça, não como antagonista, mas como uma espectro quebrada, flanqueada pelo padre e um advogado relutante. Ela subiu ao improviso palanque, o microfone tremendo em sua mão envelhecida. Eu vim. Para confessar. O silêncio caiu como neve no Douro. Clara era minha irmã, meu espelho. Eu a traí por medo do que via em mim mesma, um amor que minha educação sufocou. E Sofia, eu tentei silenciá-la pelo mesmo pavor. Mas vendo vocês aqui, livres onde eu fui acorrentada, eu escolho. Libertação. Lágrimas escorreram, genuínas pela primeira vez, e ela estendeu uma mão para Maria. Filha, perdoe-me. Seja feliz com ela. E João, meu filho, seja você. O abraço que se seguiu foi um terremoto emocional, mães e filhas colidindo em dor e cura, enquanto a multidão chorava em uníssono. No entanto, nem toda reviravolta é doce, sombras persistem. Ana, observando de lado, sussurrou para Sofia, cuidado. Confissões podem ser armadilhas. E de fato, na manhã seguinte, enquanto planeavam o casamento na praia de Aveiro, ironia poética, o mar lavando o pântano, um escândalo irrompeu nos jornais locais. Matriarca de Viseu acusa noiva de fraude, herança em jogo. Isabel, pressionada por parentes distantes gananciosos, revogara sua confissão, alegando coação. A traição renovada cortou fundo, Maria, devastada, questionou, era tudo mentira. Seu remorso, um teatro. Sofia, sentindo o abismo se abrir, lembrou do pântano, não, amor. Pessoas se quebram devagar. Nós a ajudamos a se refazer, ou a cair sozinha. A tensão culminou em uma confrontação final na mansão, sob chuva torrencial que martelava os telhados como punhos do céu. Elas invadiram, Sofia, Maria, João, Ana e Teresa, encontrando Isabela em seu escritório, rodeada de testamentos rasgados e garrafas vazias. Vocês venceram, murmurou ela, o rosto inchado de choro e vinho. Os parentes me traíram, como eu traí Clara. Mas eu não volto atrás, o testamento deixa tudo para vocês, para o círculo de amor que eu destruí. Era verdade, papéis assinados, legando a fortuna para uma fundação GLBT em nome de Clara. Mas o verdadeiro tesouro era o colar de Ana, devolvido após décadas, símbolo de um amor ressuscitado na reconciliação. Isabel, exausta, pediu perdão pessoal a Sofia, você é mais forte que eu jamais fui. Proteja Maria como Clara me protegia. Com a chuva amainando para um chuvisco suave, como lágrimas do céu se acalmando, o grupo saiu da mansão transformado, não em heróis invencíveis, mas em sobreviventes tecidos por fios de perdão frágil. Sofia e Maria caminharam de braços dados pelas ruas molhadas de Viseu, o ar cheirando a terra revigorada e possibilidade. E agora? Perguntou Maria, a voz leve pela primeira vez em semanas, traçando círculos no braço de Sofia. Casamos na praia, fundamos o círculo, e vivemos, sem pântanos, sem segredos. Sofia riu, um som puro como o canto de gaivotas no Atlântico. E eu te carrego no colo sobre as ondas, como prometi no Porto. João, caminhando atrás com Ana e Teresa, planejava abertamente, Lisboa tem clínicas, eu começo a transição de verdade. E você, Ana? Uma exposição de suas pinturas, Amores do Pântano. Os dias seguintes foram um vórtice de preparação, entremeado por momentos de intimidade que curavam feridas profundas. Sofia e Maria se refugiaram em uma cabana alugada nas colinas do Dão,
onde vinhedos se estendiam como tapetes verdes sob o sol de outono. Lá, sem olhos julgadores, elas redescobriram o ritmo uma da outra, caminhadas ao pôr do sol, mãos entrelaçadas colhendo uvas maduras, conversas sussurradas sobre sonhos adiados. Eu sempre temi que nosso amor fosse um conto de fadas frágil, confessou Maria uma noite, deitada na rede que balançava ao vento. Mas você, voltando do pântano como uma deusa vingadora. Você me mostrou que é epopeia. Sofia, traçando o contorno de seu rosto à luz de velas, respondeu: epopeias têm monstros, amor. Mas os heróis vencem com corações como o nosso. Enquanto isso, o círculo crescia, mulheres de todo Portugal convergiam para Viseu, compartilhando histórias em reuniões noturnas na pensão de Teresa, uma lesbiana idosa de Évora contando de amores escondidos na Alentejo Seca, um homem gay de Faro rindo de bailes proibidos no Algarve. João moderava, sua voz ganhando confiança, conectando-os a redes maiores em Lisboa e Porto. Ana, revitalizada, pintava furiosamente, telas que capturavam o pântano não como túmulo, mas como berço de renascimento, figuras etéreas emergindo da água, mãos estendidas em solidariedade. Até Isabel contribuía, de forma hesitante, visitas à pensão, doações anônimas, uma carta pública no jornal local admitindo seu passado, um farol para outros em armadilhas semelhantes. Mas o conflito não se dissolveu sem um último pico dramático. Na véspera do casamento, um parente distante de Isabel, um primo ambicioso chamado Rui, com olhos de raposa e advogados vorazes, surgiu como o vilão final, contestando o testamento na corte de Viseu. Ele alegava a insanidade de Isabel, pintando Sofia como manipuladora, uma estrangeira lisboeta que corrompia a família. O tribunal lotado era um caldeirão de tensão, flashes de câmaras, sussurros de preconceito, o juiz batendo martelo para silenciar o burburinho. Sofia testemunhou primeiro, sua voz firme quando no salão de azulejos: eu não busco herança, busco justiça. Rui quer ouro onde há cicatrizes. Maria seguiu, lágrimas contidas: meu amor por Sofia é puro como o vinho desta terra, não o sujará com ganância. A reviravolta veio de Isabel em pessoa, entrando no tribunal como uma rainha destronada, mas ereta. Rui, você é sangue meu, mas não coração. O testamento é minha redenção, para Clara, para meus filhos. Seu testemunho, entrecortado por pausas emocionais, revelou detalhes chocantes, como Rui, anos antes, havia chantageado a família com rumores sobre João, acelerando a espiral de segredos. A corte ofegou, e o juiz, tocado pela humanidade crua, arquivou a contestação. Fora do tribunal, sob aplausos da multidão que agora as via como símbolos, Rui fugiu envergonhado, sua ambição afogada em humilhação pública. O casamento na praia de Aveiro foi um triunfo de luz, ondas lambendo a areia dourada, o sol poente tingindo o céu de rosa e ouro, sem sombras de pântano à vista. Sofia, em um vestido branco simples adornado com conchas, esperava Maria, que descia o corredor de pétalas ao som de fado suave tocado por Ana em um violão improvisado. João, de smoking que realçava sua transição emergente, oficiava como celebrante leigo, sua voz embargada: no amor, não há pântanos, só oceanos de possibilidade. Os votos foram sussurros profundos, Sofia prometendo ressurgir por você sempre, Maria jurando dançar contigo além das normas. O beijo selou não só uniões, mas uma era, o círculo oficializado ali, com Isabel na primeira fila, lágrimas de orgulho genuíno nos olhos. Meses se passaram como páginas de um livro bem vivido, o círculo florescendo em Viseu como uma videira vigorosa. A Fundação Clara Ana abriu seu primeiro centro, um espaço acolhedor na antiga pensão de Teresa, agora reformada com doações de Isabel, repleto de livros sobre identidades fluídas, sessões de arte inspiradas em Ana, e grupos de apoio onde vozes outrora silenciadas ecoavam livres. Sofia e Maria se mudaram para uma casa nas colinas, uma construção de pedra com janelas que emolduravam o Douro, onde plantavam jardins de ervas que curavam tanto corpo quanto alma. Suas noites eram tecidas de conversas profundas, mãos traçando mapas invisíveis de futuros, viagens a Lisboa para marchas do orgulho, planos de adoção que desafiavam normas tradicionais. João, agora abertamente ele mesmo com harmonios e nome novo, tornou-se o coração pulsante do centro, coordenando oficinas para jovens trans, sua jornada uma história que inspirava outros a emergirem de seus próprios pântanos. Você me salvou primeiro, mana, disse ele a Maria em uma visita, abraçando-a com força fraterna. Isabel, redimida mas marcada, voluntariava discretamente, lendo histórias para crianças do círculo, suas mãos envelhecidas virando páginas de contos onde heróis amavam sem fronteiras. Seu remorso se transformava em ação, uma ponte frágil mas real para a família que reconstruíra. Ana, a guardiã das memórias, expôs suas pinturas em uma galeria de Porto, amores ressurgidos, atraindo multidões que choravam e aplaudiam, transformando dor em catarse coletiva. Nem tudo era idílio, desafios persistiam como espinhos em rosas. Preconceitos sussurrados em mercados, olhares desviados em igrejas, uma tentativa isolada de vandalismo no centro,
ecos de um Portugal ainda em transição. Sofia e Maria enfrentavam isso juntas, fortalecidas por seu laço. Uma noite, após um incidente, elas se sentaram na varanda, o vinho tinto refletindo estrelas. Às vezes, sinto o pântano me puxando de volta, admitiu Sofia, a cicatriz na testa brilhando à luz da lua. Maria, aninhada em seu colo, respondeu, então eu te puxo para cima, como você fez por mim. Nosso amor é âncora e vela. Elas riram, selando a promessa com um toque suave, o tipo de intimidade que nutria almas sem precisar de palavras. Um ano após o casamento, o círculo celebrou seu aniversário com uma vigília renovada na Sevelha, velas acesas não só por Clara, mas por todas as histórias não contadas. Isabel discursou, sua voz firme pela primeira vez sem tremor, eu fui a vilã de minha própria saga, mas vocês me deram o papel de aliada. Que nenhum pântano mais engula nossos amores. A multidão, agora milhares, ergueu vozes em cântico, um hino de resiliência que ecoou pelas colinas. Sofia, de mão dada com Maria, sentiu o ciclo completo, da traição à traição curada, do ódio ao abraço. João e Ana flanqueavam, Teresa sorria orgulhosa, e no horizonte, o sol nascente prometia mais capítulos, de amor profundo, surpresas gentis, conflitos vencidos por empatia. E assim, em uma terra de azulejos e fados, onde o passado sussurra mas o futuro canta, elas viveram, não como finais felizes de contos, mas como começos eternos de uma tapeçaria tecida em tons de coragem e ternura. O pântano, outrora túmulo, tornou-se metáfora de renascimento, sujo, sim, mas fértil para quem ousa emergir.